Hello, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Mais um podcast da Sala Cash. Eu ia falar assim, ó. Estamos nos estúdios da Sala Cash, mas nós não estamos. A Sala Cash está em reforma e aí emprestaram esse estúdio maravilhoso para a gente dar continuidade ao trabalho de desenvolvimento humano, de aprendizado, as pessoas transbordar aqui no estúdio não, aqui no podcast da Sala Cash. Mas antes de eu apresentar, eu queria te fazer um pedido. Compartilha, se inscreva, comente, faça pergunta com a pessoa que você não gosta. Porque você fala que é gente boa, que você é top e tudo mais, só que compartilhar com teu amigo é muito fácil. Compartilha com seus inimigos, sem mandar letra. Pega o link, joga lá no grupo da família e não solta nenhuma piadinha. Eu quero ver se você tem coragem. Já que você é tão bom quanto você diz que é, faça isso e também compartilhe com seus amigos. Hoje eu tô aqui com a Ingrid, o quê? Raiza. Ingrid Raiza. Raiza? Isso. Ela que é trend que fala? Trader. Trader. Da maneira que a gente consegue entender. É Mas porque trader. foi o que eu te falei antes, eu tenho uma dicção horrível. Só que mesmo assim, eu sou teimoso, eu faço podcast com a dicção que eu tenho. Muito bem. E trade, Autenticidade. e eu tenho um programa chamado isso. Olha, tá vendo? E ela que é uma das maiores, se não for a melhor trade do Brasil. Eu quero que você se conecte, preste bem atenção na história dela. Hoje está num posicionamento bem diferenciado daquilo que foi o início da jornada dela. Tudo que você imaginar que aconteceu com você, e você que gosta de auto-se vitimizar, dizer que foi muito ruim, escuta um pouquinho a história dela, se conecta com ela, a pessoa autêntica também, querida. Eu fui para. Gente, eu gosto de caguetar tudo. Na hora que eu fui lá me encontrar com ela no restaurante, ela tava meio xoxa, assim. Eu acho que ela tava com fome, não tinha comida ainda. Mas agora tá. Nada, olha, eu tô virada. Tô E, virada. Peguei o voo 4 horas da manhã para estar aqui. Tô na expectativa de um excelente contrato, uma boa negociação. Na hora que você chegou, eu estava com um contratinho na mão, esperando a assinatura dele. Ai, Por isso que eu senhora. estava torcendo, fazendo assim com as mãozinhas. Conseguiu assinar? Ou ainda tá no Ainda não sei, processo? vou ter que falar e você depois avisar o pessoal se conseguiu ou não. Fechou, Mas é uma fechou. coisa muito grande. Mas eu acredito que sim, já tá tudo certo, é só trâmites jurídicos. Então vamos para cima. Aqui em Alphaville é o lugar das conexões, é o lugar do crescimento, desenvolvimento, prosperidade, grandes negócios. Você está no caminho certo. Querida, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela simpatia. Sair daqui a gente vai estourar um champanhe para comemorar o Com contrato. certeza. Então, vamos falar um pouco de você agora. Quem é Ingrid Raiza? Ingrid Raiza não é diferente de outras pessoas, na verdade. Eu sempre costumo falar isso, inclusive dentro das minhas lives. As pessoas acham que a gente nasce com o dom de uma profissão, o dom de alguma especialização que você consiga se destacar, seja ela qual for dentro de uma comunidade. No meu caso, eu me destaquei duas vezes. Uma pela minha profissão antiga, que é a área de estética, e hoje pelo mercado financeiro. Eu sou a terceira no Brasil, a quinta mundial no mercado de trade e opções binárias. Espera aí. A terceira mulher no Brasil, Terceira geral. terceira geral no Geral. Brasil e a quinta mundial. Isso. Eu não sei nem como qualificar isso, mano. Nem eu, às vezes. Mas o mais interessante é essa logística que eu tento passar para as pessoas. Quando a gente passa o posicionamento, eu acho muito legal quando a gente começa falando de uma história. Porque hoje as pessoas olham para Ingrid Raiza Trader. Hoje as pessoas olham para Ingrid Raiza jurada de um programa de TV. Hoje as pessoas olham para Ingrid Raiza uma mãe, uma empresária de sucesso. E na verdade não foi isso. Isso não é um dom. Né? Isso foi muita dedicação, foi muito estudo. Passei pelos mesmos erros que hoje eu vejo os meus mentoreados, os meus alunos passando, outras pessoas passando também. Então eu cometi essas mesmas falhas. A única diferença mesmo, que eu nem vou colocar como diferença, porque se essas pessoas estão ainda tendo a Sim. motivação de estudar, então elas não desistiram também. Então a única diferença é exatamente essa. Eu falo que o passo de um sucesso não é um dom e sim a não desistência. Aquele que desiste é que fracassa. Então, eu passei pelo todos os processos que todas as pessoas passam quando eu tento ingressar em qualquer área de qualquer profissão. Ah, não estou falando só do trader. Se existe aquela profissão, existe alguém bem sucedido nela. Por que não Sim. ser você? E eu nunca entrei numa batalha para ficar em cima do muro. Eu costumo dizer
É um texto que eu escrevi há muitos anos atrás. Eu devia ter uns 17 anos, mais ou menos, numa Não, fase. não fala muitos anos que acaba É, comprometendo a idade, compromete né? um pouco, né? Mas quando eu tinha uns 17 anos, eu fiz um texto que eu falo que eu não nasci para ser café com leite, água com açúcar, água morna. Não nasci para ser baião de dois. Não. Então, eu sempre quero entender e estar um passo à frente disso, né? Então, normalmente, quando algo acontece, eu tô já tentando um passo à frente. Mas não é um dom, é uma pessoa normal, só que com uma dedicação maior. No meu caso, eu passei um ano, Já não gostei de você, né? porque você falou que você é normal. Não, sou uma pessoa normal, é verdade. Porque, na verdade, as pessoas de sucesso, existe uma estatística hoje. A gente pode falar que 97% das pessoas são normais. Aí 3% da população são os que se destacam, que seriam Sim. os anormais, como a gente E ainda fala. bem, né? Aquilo que a Exato. gente tá falando em off aqui, eu não gosto de falar com gente normal. Eu falo por educação porque eu sou um cara social. A pessoa normal, ela é programada por uma sociedade, por uma cultura, como a gente estava conversando Isso. antes de começar. Então, você pega ali um efeito manada, o que as pessoas fazem, eu faço. Diante desse problema, o que a maioria faria, eu faço. Eu já faço diferente. Diante desse problema, o que a maioria faz? Eu vou tentar outra coisa, então. E é desse jeito. E é assim que Mas funciona. hoje, com essa sabedoria toda, com esse conteúdo todo, mas nem sempre foi assim. Não, Eu sei que você passou perrengue. muitos. E qual foi o primeiro que você, assim, falou assim, eu nasci pra isso, eu tô no fundo do poço, eu me lasquei pra não falar outra coisa? Na verdade, desde o princípio, muita coisa eu não consegui entender da minha existência. Inclusive, eu me perguntava quem eu era. Olha só, eu quando pequeno ficava, quem eu sou? Mas por quê? Era uma coisa muito doida. Mas eu aprendi com o tempo a entender o processo do que acontecia. Minha família, por exemplo, é uma família de pouco carinho, pouco afeto. Lá em casa a gente não se abraçava, não se beijava, não dizia eu te amo, não dava bom dia. Lá em casa se cumprimenta pai e mãe, tipo, e aí? Beleza? Uhum. Tal. Então, assim, a gente nunca teve muito isso. Eu não me lembro do último abraço que minha mãe me deu com meu pai, quando eu sentei no colo, meus irmãos e Eles assim. são nordestinos? Não, minha mãe é goiana e meu pai é mineiro. Eu vou entender isso ao longo do tempo, tá? Mas a princípio eu nasci de temporão. Então isso traz uma dificuldade maior para mim, porque quando eu nasci eu tinha um irmão de 20 anos e outra de 14. Então eu não tive irmãos, eu tive pais, né, ali que vieram da cultura do meu pai. Minha mãe casou aos 13 anos, mestrou na lua de mel. Então ela foi Caramba. criada pelo meu pai, que foi criado pela rua. Meu pai também, a história se Nossa. repete, né? Meu avô saiu de casa e meu pai teve que cuidar dos irmãos, enfim, cresceu, prosperou na vida, mas meu pai é militarzão, é mão de ferro. Então ele tem aquela coisa do homem, da mulher, é o homem que tem que ter para oferecer para a mulher que tem que achar um cara que tenha para poder te oferecer e tararau, e Aham. aí vai. E eu vim para mudar as estatísticas, né? A começar que a minha religião é a única diferente, eu me declaro homossexual e aí o pau tora, né? E aí, e aí, só que essa questão aí de família, de ambiência, você quebrou todo o protocolo familiar, Todos, todos. né? Tu acabou com tudo aí, lascou todo mundo. Não foi o que tu fez? Na verdade, eu lasquei com todo mundo e vivi. E aí tô Isso. aqui. Mas digo que lascou as Mas lasquei. ideias. Mas eu lasquei. Então, e só que isso me traz problemas, né? Às vezes as pessoas falam assim, como é que foi essa coisa? Eu falei, apanhei muito. Meu pai, literalmente, não era um homem de tocar em mim. Meus irmãos, sim. Minha mãe também. Minha mãe não abre mão da pomadinha. Mas existia uma pressão numa irmã mais nova que tinha uma proteção que eu não entendia em pleno século XXI, porque eu falo que eu cheguei no século XXI e eles são do século anterior. Sim. Então, que proteção? Tá me protegendo de quê? Então, a mentalidade é um pouco regredida demais, na verdade. E mais pelas dificuldades. E minha mãe, ela não teve personalidade porque ela criou-se a personalidade do meu pai. Em estudos, a gente sabe que até os 14 anos se forma, dos 7 aos 14 Sim. se firma a personalidade. Minha mãe casou aos 13, foi mãe aos 14. Então, Você tem filhos? tenho um Deixa eu ler aqui garoto. que a minha amiga Silvana mandou pra Miguel você. Ferreira, meu príncipe. Beijo da mamãe, príncipe. Miguel Ferreira? Miguel Miguel é nome Ferreira. de anjo. É. Só que eu acho que não é tão quietinho assim não, né? Você sabe que, olha, eu falo que até um período na minha vida as coisas foram bem difíceis.
eu ia te fazer essa pergunta agora. É uma pergunta que eu ia fazer aqui, ó. O que que aconteceu aos seus 15 anos? Então, esse é um assunto pouco falado, inclusive, na família. Nenhum assunto me abala. Eu sempre tentei olhar de alguma forma o lado bom disso. Aos Legal. 15 anos eu sofri violência sexual. Nossa. Não foi dos meus parentes, não foi de familiares, foi de pai de amigo, aos 15 anos de idade. E esse é um assunto não muito falado. E o mais interessante, se você perguntar para mim, o que que você lembra disso? Isso te machuca? Eu posso tocar nesse assunto? Não, isso não me machuca. Porque, na verdade, eu consigo ver o mundo de uma forma diferente. Eu acho que cada pessoa tem o seu papel. Então, vamos lá. Eu estou no meu papel da vítima, Uhum. né? Uma menina que está ali, novinha, Indefesa, indefesa, etc. O cara que é uma doença mental, né? Que deveria ser, um enfim, protetor, no mínimo. no caso, é o estuprador. Ele está no papel dele de me violentar. Você concorda comigo? Agora, e esse irmão? E esse pai? E essa mãe? E essas pessoas? Elas estão em que papéis? Elas cumpriram os papéis dela? Putz. Então, na verdade, quando você toca, a gente toca nesse assunto, a minha pergunta é: cada um cumpriu o papel dele. Eu cumpri o meu, o estuprador dele, teoricamente, né? Uhum. Não que seja certo, mas é o Sim. papel dele. E aqui? E a minha família cumpriu o dela? Esse é um assunto que nunca foi tocado. E você tem intenção? De tocar? É. Nenhuma. Digo com a família. Nenhuma. Sentar numa mesa e. Nenhuma. Nenhuma. Então é porque você já tá bem resolvida com isso. Ah, não, isso eu resolvi há muito tempo. Isso eu resolvi no dia seguinte. Eu nunca fiquei mastigando chiclete sem açúcar, não. Só serve para doer maxilar. Aconteceu. Eu falo que na vida a gente tem três caixinhas. Uma do que eu tenho que fazer. A segunda é a minha dúvida. Eu posso tomar uma decisão se eu quero ou não fazer. E a terceira é o que não tem remédio, remediado está. Então tá aqui, aconteceu, é um fato. Ponto. E aí? Eu tenho como mudar essa realidade? Eu tenho como apagar isso que aconteceu? Eu tenho como fazer algo com isso aqui? Aconteceu. O que não tem remédio, remediado está. Então, o que que eu tenho que fazer que eu volto para minha primeira caixinha? Eu tenho que superar para continuar vivendo. Como eu vou superar? Aí eu vou buscar os meus gatilhos. E tu não tem problema de acionar gatilhos? Nenhum. Eu sempre precisei acioná-los, então não é uma coisa esporádica. Até os meus 24 anos, para ser mais exato, eu tive que acioná-los. E o que que você fazia com ele? Eu, na verdade, aprendi graças a uma pessoa, duas pessoas muito importantes na minha vida. Uma, Otília Goulart. Beijo para a Otília. Maravilhosa, foi uma pessoa, é até hoje, para mim, meu exemplo de ser humano. Depois, a minha mãe de santo. E esses gatilhos, eles sempre foram conversados com pessoas da minha confiança, que são as duas. Então, sempre que eu fui tomar uma decisão, eu falava: estou no caminho certo? É isso que eu devo fazer? Isso aqui, esse gatilho, assim, eu tenho bom conhecimento, mas tem pouca vivência. Você tem mais vivência do que eu, você sabe melhor do mundo do que eu. É aquela historinha: respeita a minha história. E uma pessoa, são duas pessoas que eu carrego para a vida. São dois exemplos que é para a Que vida. são pessoas resilientes também, e você hoje São procura modelar. muito, muito. Ainda hoje. Só a minha mãe de santo que faleceu. Morreu? Faleceu há 6 anos. Mas vamos lá. Eu creio que todas essas dores, tudo que você passou, você converteu Sim, para o tudo tem um bem. lado bom. Sim, sim. É o que o nosso amigo tá falando, né? A energia elétrica, ela é boa, ela é da iluminação, dá força na TV e tudo mais. Mas se agir de forma errada, fia o dedo ali que tu vai se arrebentar. Choque. Exatamente. Então tem o lado bom e o lado ruim. Sim. E toda essa energia você converteu para onde? Até os meus 24 anos pro meu eu. Ah, houve um tempo de revolta de Não, si mesma. não, não. Eu sempre tive, até porque isso era uma coisa clara para mim. Primeiro que era uma praga, né? Quando eu saí de casa, tive que passar alguns perrengues também, passei um período na rua. Morou na rua? Sim, sim, Quanto tempo? 6 meses. Nossa, eu fiquei 2 dias e entrei em desespero. 6 meses. Mas olha só, como a gente estava conversando,
Tudo caminha de acordo com o que você deseja, o que você joga pro universo, né? O que você conspira. Acredito Morei, mas nisso. eu morei no melhor bairro da minha cidade. Porque era lá que eu almejava morar, ter minhas empresas. E é lá que eu tenho, onde eu moro e hoje tenho minhas empresas. Até um mês atrás, a minha empresa e minha casa ficava em frente da onde eu dormi. Isso, eu saía da minha casa ou abria a minha janela, eu vi o lugar que eu passei. Eu saía da minha empresa ou de dentro da minha empresa, eu conseguia visualizar o lugar onde eu dormi. Então, eu sempre fiz muita questão de não esquecer de nada disso, de que eu vivi. Coisas que também são assuntos lá em casa, Que não se fala? não se fala. Ainda hoje. Você diz lá em casa, mas a sua casa, ela se monta com quem? Filho, pai, mãe? Se Hoje constrói? a gente perdeu um irmão. Meu irmão faleceu aos 38 anos de idade, o Novo? Anderson, muito novo, tem 6 anos, junto com a perda da minha filha. Eu perdi minha filha no mesmo período que eu perdi meu irmão, diferença menos de 5 dias de um pro outro. Nossa, E hoje eu tenho uma irmã que eu não tenho acesso a ela há muitos anos e não pretendo ter. Tá perdoada, que Deus guie, que dê todo o caminho de paz para ela. Tenho um irmão mais velho que para mim é neutro. tudo mora na mesma casa? Não, a minha irmã hoje é casada, eu acho que ainda está. Não tenho notícia, não tenho vontade de ter e moramos no mesmo bairro, tá? Ela tá casada, meu irmão eu não sei o paradeiro, tô passando por alguns problemas familiares. Até tentei ajudar no que eu podia, o que estava no meu alcance, porque hoje eu vou no meu limite. Eu te ajudo no que for preciso, desde que eu não seja nem 0,011% prejudicada. Então eu fui até onde eu podia ir e depois eu recuei. Agora você segue daí, até porque você é 20 anos mais velho que eu. Meu pai, meu pai é uma coisa interessante. Falar do meu pai sempre foi uma das coisas mais interessantes para mim, porque eu admiro o meu pai como homem, como cidadão. Para mim não existe um ser humano mais inteligente, mais coerente, mais ético, com maior postura do que meu pai. Eu não conheço. Mas como pai, devido ele não ter tido um, né? Eu acredito, na época dele, ter passado pelas mesmas coisas que é, eu acho que ele não soube ser o que ele não teve. Então ele é o pai do arroz e feijão, você tem casa própria aqui para você morar e comida, o resto você tem que correr atrás, assim. Ele é bem Meu pai foi rígido, assim. sem carinho, sem coisa, mas é um excelente. Eu sei que meu pai toma cerveja, ou tomava, nem sei. Mas eu nunca vi uma latinha de cerveja dentro da geladeira da casa do meu pai. Caramba. Eu nunca vi o meu pai. Hoje eu fumo, né? Uhum. Mas eu não tenho coragem de fumar na frente dos meus pais. Existe, é uma coisa meio doida entre meus pais, tá? Pai e mãe. Irmãos, para mim, é insignificante, exceto o que se foi. Mas os outros, para mim, são totalmente significantes, não federam e nem tiraram na minha vida, exceto a minha Vocês irmã, cresceram juntos? que me prejudicou, sim. Até os meus 16 anos. E com 13 anos, a minha irmã me levou para trabalhar com ela. Trabalhei com ela até os 24, até entender o que acontecia, né? Que é a famosa hoje trabalha mão de obra por comida, né? Que hoje a gente Sim. diria escravidão. E aí teve os atritos, eu saí quando eu entendi um processo da minha vida que era o nascimento do meu filho, aos meus 24 anos. E aí eu entendi que o mundo, eu já não lutava mais por mim, agora eu lutava por dois. Aí a coisa mudou, colega. A força dobrou, o pau torou, o verbo caiu, abri os peitos e comecei a falar: não, 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 você é isso, você é isso, você é aquilo, você é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Comigo não. Chega. E aí agora eu vivo em prol desse rapazinho aqui que chama Miguel Miguel. Ferreira. Aí o negócio foi dali, daquele momento em diante. Eu falo que o Miguel, na verdade eu Então falo tua virada que de chave foi com o nascimento do Miguel. foi o nascimento do Miguel. Foi o nascimento do Miguel. Eu falo que Deus me deu dois presentes importantíssimos para mim. Um a Otília e o outro meu filho. Nossa. É, o filho faz a gente mudar tudo, né? Faz, nossa. Eu, eu tava falando até com um amigo meu, que eu tenho uma de 1 ano e 4 meses, e ser pai depois dos 40 é totalmente diferente aos 20. Ah, é outra época. Eu tenho uma filha maravilhosa, Maria Clara, linda, eu te amo. E
E eu não fui tão presente como eu estou agora com a Estela. Então, assim, tu ama mais um outro. Não, não tem Não. nada a ver. Isso não existe, São não tem nem. épocas, possibilidades. Sim. E a maturidade que vem. Então, assim, eu com 20 anos eu só tava pensando em farra. Eu casei com 19, pô. Na igreja, tudinho, cheio de espinha na cara. E hoje, com 44 anos, eu olho assim, olho É pra um maduro, Estela. homem, estrada, como a gente acabou de Sim, falar, né? Respeita a minha história. respeita a minha história. Respeita a Quando minha vem história. falar uma bobagem, eu nem discuto. Eu falo, "Não, não vou bater boca." Isso faz uma diferença. Meu filho foi a mudança de chave, sem dúvida, na minha vida. Sem sombra de dúvida nenhuma. Eu imagino. Eu peguei ele no colo e eu lembro que ele tinha 2 dias de vida. E eu disse pra ele: antes de você se entender por gente, antes que você tenha consciência de que você é um ser humano, você vai ser e ter de tudo que você quiser. E isso foi incrível, porque aos 11 anos de idade dele, ele era e tem de tudo que ele quer. Nossa. Vamos lá. É, quando você, aos 24 anos, teve o Miguel. Sim. E como é que você chegou na carreira que hoje você atua, que você é a maior referência? Eu Uma das trabalhei com a maiores. minha irmã por muito tempo. A minha mãe e a minha irmã trabalham na área de estética, são cabeleireiras. Então eu acabei seguindo ali, até porque a minha irmã me levou para trabalhar com ela. Trabalhei com ela por quase 11 anos, 11 anos e alguma coisa. Inclusive no período que eu morei na rua. Eu trabalhei ali, depois a Você gente. morava na rua, mas não passava o dia. Não, não, eu Você ia trabalhar. trabalhava. Nem falava, meu filho, chiquérrima. Tomava banho na administração lá do bairro. Passava comigo de dia, lavava roupa, ninguém nem dizia. Ninguém nem falava. Porque tudo é escolha. Tudo é Sim. escolha, né? Às vezes as pessoas falam, eu passei frio, eu passei fome, muito medo. O medo e o frio são as coisas que mais dói na madrugada. Pô, passar frio dentro de casa com cobertor já não é legal. Medo. É. Você sabe o que que é seu coração palpitar quando dá 7 horas da noite e aquela luz do sol começa a ir embora? Aquilo é assustador. Aquilo era meu maior monstro. Era meu maior monstro. Pô, O pôr do sol. mas por causa Da escuridão, da da escuridão, noite, da violência que da poderia vir. violência, que eu já sofri, né? Já tinha sofrido. Então ainda tinha, assim, lógico, no, Trauma. no trauma e fica, né? Você não Fica, tem amnésia, fica. então aí tu fica. E ainda mais uma mulher se sente mais Vulnerável. exposta. Vulnerável. Nossa. Mas aí você foi trabalhar com a sua mãe e com a sua irmã. Não, com a minha irmã. Com a Minha sua mãe irmã. tem a loja dela separada, minha irmã foi lá na casa da minha mãe me buscar. Eu não tinha acesso a ela. A Ela sua co- mãe? A, Você não tinha acesso à a sua minha mãe? irmã. Aham. Ela saiu de casa muito cedo, casou, o marido faleceu, ela teve que recomeçar, falou pra minha mãe que não tinha como contratar funcionários e resolveu me buscar. E assim eu trabalhei com ela por 10 anos, de domingo a domingo, por troca de comida e roupa usada. Nossa. E aí hoje a história é diferente. Eu falo até, tive conversando num outro podcast, eu falo assim, cara, às vezes tem umas frases que machucam tanto. Eu odeio, essa é a palavra, o tal do adolescente rebelde. Porque eu cresci a minha adolescência inteira como se eu fosse um adolescente rebelde. Eu não sei por que um adolescente, uma criança não tem voz. Então, por exemplo, eu dizia o que me acontecia e isso me tornava rebelde. Porque a sua irmã tá te ajudando, sua irmã, e vem a mentira, né? O peso de uma mulher de 15 anos a mais do que eu, 14 na verdade, então eu tinha 15, ela tinha 29. Ela vai falar que me pagou faculdade, que me deu isso, que me deu aquilo, e eu vou falar que não. E aí, você acha que a sociedade vai acreditar em quem? Por isso que eu te disse que a Otília é tão importante pra mim. Ela foi a única pessoa que me acreditou e me apoiou. E você só precisava ser ouvida Por e uma entendida. pessoa. E Deus me deu a certa. E aí, depois passando desse processo, Passou desse processo, você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai convivendo com pessoas e você vai entendendo o que está te acontecendo. E aí eu comecei a me rebelar, né? Olha, eu estou trabalhando por comida. Isso é escravidão. Como é que a gente faz aqui? Eu trabalhei esses anos todos, pode buscar registro. Eu não tenho carteira assinada, nunca tive, e aí? né?
E aí veio a primeira história. Lembra aquela porta que você entrou? Ela continua aberta. É só você sair. Eu não pensei duas vezes. Saí. Que E, bom, né? excelente. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E aí eu tive uma pessoa que, obviamente, por interesse profissional, porque ele sabia quem eu era, eu não tinha essa confiança profissional ainda em mim. E ele tinha. Então veio com a história de que queria me ajudar, que de certa forma me ajudou, mas não me ajudou porque ia só me ajudar. Ele ia ter a Os parte interesses. lucrativa dele também. Muitos, por sinal. E aí me ofereceu um emprego e dali em diante eu comecei a ganhar em torno de 12 a 15 mil reais por mês. Com a minha produção de atendimento. Isso foi de uma hora para outra ou levou um prazinho? Isso foi de uma hora para outra. Porque como ela não trabalhava quando eu estava lá, vivia saindo, né? Tem uns horários meio estranhos, acho que não podia quando o marido estava em casa, enfim. Tinha umas coisinhas mais assim, então eu trabalhava. E ela tinha um tal de resolver umas coisas. E eu trabalhava de domingo a domingo, então, na verdade, a clientela me conhecia. Inclusive, eu conhecia a Otília no salão dela. E aí, quando eu saí, fui para esse lugar, eu falei pro cara do estabelecimento, eu digo, olha, eu não vou chamar ninguém, eu vou recomeçar minha vida. Eu não vou ligar para ninguém. Só que ele sabia, né? As pessoas vão atrás, seu cabeleireiro some, corta teu cabelo, vai para outro lugar, você vai falar, ah, tá, então vê outro aí, Aham. né? E eu não sabia que ia ser assim. E aí eu fui para lá e na primeira semana eu trabalhei como gente grande. E a comissão, que é a comissão da classe de cabeleireiro, do sindicato, inclusive fiz parte do corpo docente do sindicato do cabeleireiro também, me sucedeu um salário de 12 a 15 mil reais por mês. Para quem dividiu-me hoje de manhã e outra noite, metade de manhã para a noite. Eu não sabia o que fazer com o dinheiro. Imagino. E aí eu comecei a trabalhar e a minha primeira ideologia, eu já tinha meu filho tinha um ano, tinha acabado de fazer um ano, inclusive a festa de um ano dele foi muito decisiva para mim, porque eu não podia escolher o que meu filho ia vestir, comer, a fralda que ele usaria, porque eu não recebia dinheiro, eu recebia compras. E eu não sabia o que fazer. Então, eu decidi ali mudar essa minha logística. Então, eu olhava aquele dinheiro e eu não sabia o que fazer. Eu lembro que o primeiro capital que eu recebi, eu saí para comprar iogurte. Passei muito mal. Inclusive, hoje eu sou intolerante à lactose. Isso é real, eu falo, o pessoal acha que eu tô brincando. Parecia menino. Eu tinha um filho de um ano e eu era uma criança no mercado. Comprando todos os iogurtes que você imaginar, daqueles mais ruinzinhos, dos mais top. Cheguei em casa, botei na geladeira, foi o tempo de pôr e tirar. Comi tudo, né? Eu e meu filho ficamos passando mal, horrores. Eu já sou intolerante à lactose pela quantidade de que eu ingeri de iogurte, olha só que loucura. E aí eu comecei a ter minha vida e fazer os meus planos. E aí veio o meu primeiro contratempo na vida. Eu ando com isso na bolsa, eu provo, inclusive, até hoje. Eu fui abrir a minha empresa. E quando eu fui abrir a minha empresa, eu falei, cara, eu vou juntar o dinheiro, vou abrir um salão, vou alugar uma loja, vou abrir um salão para mim e vou começar a trabalhar para mim, porque aí eu posso levar meu filho, né? Fica que ela tá ali comigo e tal. E assim eu fiz. E aí, quando eu fui abrir a minha primeira conta bancária, eu descobri que eu já tinha duas contas bancárias. Uma no Itaú, outra no Banco do Brasil. Contas essas que eu nunca utilizei, com vários cheques devolvidos. Também descobri que eu era proprietária de um salão de beleza, que era o da dona minha irmã, onde estava com impostos, enfim, que inclusive mais tarde ela até colocou isso, jogou isso para dona minha mãe, que não conseguiu se aposentar recentemente, porque ela é empresária de uma empresa com fundos. Teve uma briga, uma confusão, isso Nossa. agora. Então ela é uma pessoa muito articulosa, Uhum. né? E aí eu descobri essa dívida. E aí eu brochei. Porque aí como é que eu faço? A dívida era 3 vezes mais do que o valor que eu tinha juntado para abrir minha loja. E aí vem a Santa Otília, né? Me orienta, me ajuda, me apoia. A gente vai dali, pouco a pouco. Passei os dias ali, acabei conseguindo, porque Deus bota anjos. E tinha o tal da dívida que era quitada, você lembra? Eu tinha 5 anos, eu nem sei se isso existe mais ainda. Com 5 anos, quita-se a Ela, dívida. ela, Caduca? caduca no SP, a dívida continua. Caduca para dívida ativa, mas não caduca Isso. para o banco. Não, o Tanto que, banco, até hoje eu não tenho conta no Banco do Brasil e no Itaú. eu
eu consegui por causa que eu paguei, Eu não negociei e consegui ficou muito pagar. caro. Foi R$ 8,31. Eu não consegui, nossa. Eu tentei, inclusive, porque eu não sei porque eu queria uma conta no Banco do Brasil. Depois eu achei ótimo que eu não consegui, inclusive. Que é um dos piores bancos para trabalhar. E aí eu descobri tudo isso e consegui abrir uma conta. O Bradesco abriu do lado da minha loja. Do lado. E aí no prédio, né? E aí eu fui lá, conversei com o gerente, falei, ó, eu tô com a situação assim, mas eu preciso de uma conta. E aí ele abriu pra mim a conta jurídica, a conta Direitinho. física, direitinho. E aí ele falou assim, Ingrid, falta uma faltava 6 meses, o outro faltava um ano pra caducar. Ele falou, não vale a pena você pagar, você não vai conseguir pagar. Deixa caducar que depois você negocia isso, sai muito mais barato, né? Sim. E eu falei, cara, mas e se eu não vou poder ter cartão? Não sei o que. Ele, não, eu dou um jeito. Aí ele foi lá, me ajudou bastante, me organizou e eu comecei a trabalhar. E aí de lá pra cá eu não sei te explicar. As coisas elas vêm pra mim e elas se resolvem da mesma maneira que ela aparece. E assim foi se tornando a minha vida. E aí eu fui trabalhando, eu cresci, meu salão cresceu, fiz a reforma, fiz ele mais de luxo, consegui, né, organizar minhas coisas, carro do ano, Caramba. ganhando muito dinheiro, abri uma outra empresa que era um cosméticos, abri uma distribuidora de descartável e uma rede de manipulação de cosméticos também, depois que eu finalizei a minha quarta faculdade na área. E aí eu tinha 4 empresas, 188 funcionários. Como é que é? 4 empresas e 188 funcionários. Depois de ter sido abusada, depois de ter morado na rua, depois de ter sido explorada por aqueles que era para te proteger, você vai dar a volta por cima e gera esse nível de empregos. E aí eu trabalho assim por um tempo, construí a minha família, me casei com uma pessoa maravilhosa, a Lucy, que foi a mãe da minha filha, a gente fez inseminação que nós perdemos. E aí tive os meus 4 anos de glória. Parecia que eu até brincava. Eu falava, ó, que a vida, como diz Chico Buarque, é uma roda gigante, né? Uma hora a gente tá Sim. em cima, outra hora a gente tá embaixo. Eu acho que eu fiquei tanto embaixo que agora tá durando em cima. E tive, assim, o melhor período da minha vida, desde então. Meu filho muito apegado, fui crescendo profissionalmente, abri mais 2 lojas no Rio de Janeiro, onde eu Hum, trabalhei com cosméticos e também com salão de beleza. Ficava no Rio e em Brasília. Brasília é minha capital, onde eu nasci ali, né? E a vida ficou incrivelmente. Era uma coisa. Eu não conseguia nem te explicar. Até hoje eu não consigo te falar sobre essa sensação. Foi os melhores anos da minha vida. E aí vem a ideia de você se colocar na dor do outro. E aí eu resolvi ajudar a pessoa errada. E aí toma um golpe de R$ 600 mil no meu CNPJ. eu falo o seguinte: os outros falam assim, ah, você precisava errar nisso que você aprende. Eu falei, mas não precisava pagar tão caro, né? Não, eu falei assim, bom, Jesus eu não sei em quem ele vai vir, mas Jó eu já sei que tá no meu corpo. Jó eu tenho certeza que eu sou a reencarnação dele. E aí eu lembro que eu saí, inclusive a Lucy, minha ex-esposa, falou assim, vamos conversar. Eu falei, me deixa sozinha. Nesse momento é o momento que eu preciso ficar só. E eu saí da minha loja, fui andando, tinha um gramado na frente que tinha um esgoto. Isso era mais ou menos 2 horas da tarde quando eu descobri, porque o oficial de justiça foi na minha loja e isso já tinha dado revelia, porque eu não fui em nenhuma Você não foi na audiência. audiência. Porque o meu administrador é que recebia as minhas intimações. E aí eu fiquei por ali, meio desnorteada, até que daqui a pouco chegou um oficial de justiça e o mesmo tinha me colocado na justiça trabalhista. Morava dentro da minha casa. Não passava os dias, não. Morava dentro da minha casa. Aí, detalhe, quando eu me casei com a Lucy, o apartamento dele foi todo mobiliado por nós duas. A gente pegou as melhores coisas do meu apartamento, do dela, montamos um e mobiliamos a foto. Enfim, eu vou contar aqui, a gente fica por um tempo. E aí essa pessoa me apunhalou dessa maneira, pelas costas. E aí eu não sabia o que fazer, andei, sentei, peguei minha carteira de cigarro, que foi minha amiga desde os dias que eu saí da rua, morei na rua com 17 anos. E aí eu fui, sentei nesse esgoto, fumei uma carteira de cigarro inteira. Quando eu olhei do relógio de 2 da tarde, era 1 da manhã. E eu falo que eu rezo meio que brigando, discutindo, debatendo com Deus, né? Por fim, quando eu olhei, estava escuro, a minha ex-esposa falou,
Você não vai pra casa? Foi quando eu acordei naquela hora, eu me atentei e fiz assim, Passou passou muito literalmente voando. voando. E eu falei, vou. Aí eu só levantei, apontei pro céu, falei assim, olha só, já aconteceu de tudo na minha vida. Se você falar assim, quem já fez? Eu passei. Eu também, eu. Então eu sei que você tem um propósito. E eu vou fazer o que eu sempre fiz, que é lutar contra tudo de ruim que me acontece, focando no lado bom do que eu posso tirar de aproveito. Ainda não sei o que eu posso tirar proveito daí, mas eu vou tirar. Mas tem. Mas tem. Fiz um vídeo hoje. A bomba caiu em cima de mim. E a bomba não era minha. E aí eu falei o vídeo. Eu falei, gente, quando todo mundo veio pra mim preocupado comigo, falando assim, ó, vão denegrir teu nome, vão ver isso, isso, isso e isso. Aí eu falei, não tem como. É como não? Eu sei quem eu sou. Eu não tenho problema de estar com o nome sujo aqui, um pessoal tem problema no nome sujo lá no campo espiritual. Aqui sempre vão falar mal, aqui sempre vão Eu querer te... penso exatamente isso. Nem Jesus agradou a E, todos. e santo, perfeito. E aí peguei e falei assim, ó, dei um passo atrás, olhei por todo o cenário e falei, o que que eu posso tirar de bom nisso aqui? Eu não sabia. Eu te confesso que foi a primeira vez que eu fiquei totalmente desleixada. Você não tem como pedir uma quantia de dinheiro dessa emprestada pra alguém, né? E eu, enfim, saí dali e eu tinha duas amigas que eram muito próximas da gente, um casal também, minha xará. E ela falava muito de Bitcoin, ela estava enlouquecida com a história do Bitcoin, só vivia com o celular me mostrando o tal do Bitcoin que subiu. Eu lembro que na época o primeiro Bitcoin que ela comprou, que eu lembro foi 6.800, um Bitcoin. 6 mil e pouco, olha isso. E ela me mostrava aquilo e a gente acabava indo para casa dela final de semana e ela me mostrando aquilo subindo. Enfim, essa coisa passou, eu decidi ir para o mercado financeiro. Eu falei, bom, eu tenho duas opções, que eu preciso fazer dinheiro rápido. A Mega e o mercado financeiro. Coincidentemente, isso era uma sexta-feira, no domingo apareceu uma reportagem no Fantástico dizendo que a Mega era falsa. Eu falei, agora lascou, agora eu só tenho uma chance. Falei, as coisas parece que vai, né? Falei, agora lascou, só tenho uma chance. Eu não posso ir para o mercado futuro. Eu preciso de coisa imediata, eu preciso sobreviver, meus bens estão apreendidos, estou com bloqueio. Eu olhava para o meu filho e falei, não é possível, depois de dar tudo, eu vou tirar tudo? Não dá. E aí eu decidi estudar o mercado financeiro. Era a profissão do momento, era o mercado financeiro e as vendas online, né? Era o que tinha estourado. Falei, vendas Sim. online eu sou péssima, só mexer com a internet. Para mim fazer live, meus alunos têm que agradecer meu filho, tá? Porque se não fosse ele, eu não fazia uma live. Agora tu já vai, né? E aí eu falei, cara, eu vou para esse negócio do mercado. Meus amigos se deram bem e tal, eu vou fazer isso. E eu comecei a estudar. Por isso que eu falei para você que isso não é um dom. Isso é dedicação, determinação, é força, é foco, é fé. E eu, assim eu fiz. Eu comecei a me dedicar da maneira errada. Fui para robô, tentei idealizar a estratégia perfeita, achei que eu ia ficar milionária da noite pro dia, porque as pessoas vendem um sonho. Porque é o que vende, né? Se eu E as sentar, pessoas gostam de ser enganadas também, né? o mais difícil é isso. As pessoas gostam de ser enganada ou é para elas uma forma de esperança para se manter vivo. É uma fuga. Talvez. Ou esperança. Eu acho que é mais uma esperança. Você tem um problema e você diz, eu vou me apegar a isso porque isso vai me ajudar. É uma forma de se manter vivo, eu acho. Mesmo sabendo lá no fundo que isso Por isso que eu falo que é a fuga. é muito doido, né? A mente humana é uma coisa que você não consegue entender. Mas hoje, se você senta num. Eu não sei por que trader tem que ter um poste. Começa daí, né? Eu falei, eu vou ter que comprar o meu, eu tô sem Senão poste. você não é. Não. E aí você tem que sentar no capô desse carro e jogar um maço de dinheiro pro alto. As pessoas não conseguem entender que isso é falta de conteúdo. É porque você não tem uma colocação mundial, você não ganhou um torneio, você não tem propriedade para falar disso, você não tem é, algo para mostrar de real. Então eu vou mostrar o que vai te encantar. Porque eu não tenho autoridade, conteúdo que seja expressivo. Então eu vou te mostrar o meu carro. Tá, mas calma. O meu carro que eu ganhei com a tua mentoria, com o programa de afiliado, com a venda do robô, não com o meu operacional. E eu vendo para você a ideia de que eu vou te ensinar a operar. Mas é o que você disse. Hoje a gente chega numa posição que você não sabe
o que você está buscando. Então, o que te entregar serve. Porque você não sabe para onde você está indo, aonde você quer chegar. Então, o Concordo. caminho que te colocarem, você vai. Então, você precisa, inclusive, para cobrar um mentor, para cobrar a sua ideologia do que você precisa. Isso é real. Mas as pessoas querem um dinheiro rápido para ter o que você tem. Então, quando você mostra teu carro, isso idealiza aquilo na pessoa e ela fala, bom, se ela comprou, eu vou conseguir comprar um. E aí ela quer fazer o que você faz. Então, nesse caso, dependendo do que eu chamo de blogueiro do mercado financeiro, faz o que eles fazem. Vende robô, vende mentoria, vende outra coisa, porque não é operando. E isso acaba trazendo para a gente a negativa, o fake news, a desmoralização da profissão. Então, hoje a gente tem dentro do mercado financeiro, o mercado de opções binárias, ele é desmoralizado, ele é credibilizado como um fake news, como um jogo, enfim. Por quê? Único e exclusivamente porque nós temos hoje um processo onde a CVM proíbe a divulgação e publicidade, não é de opções binárias, é de todo e qualquer marketing. Você já se perguntou por que você nunca viu sobre uma plataforma de operação corretora num outdoor? Em uma revista? Em um programa de televisão? Nunca tinha parado para pensar nisso. Não tem. Porque o que é proibido é a publicidade, assim como o MEC também é proibido de ensinar. Então o acesso não chega até você. O acesso chega até você referente a quê? A traders. Agora, nós estamos falando de 3% de uma população. Você esbarra dos 3% está no Instagram. Está no YouTube. Os 3% são anônimos, isso envolve dinheiro. A pessoa não quer expor. Nossa. No meu caso, aí você fala assim, mas você se expôs. No meu caso foi meu nome. Ingrid Reiser. Então, quando eu ganhei os meus primeiros torneios e cheguei em terceira no Brasil e quinta mundial, bota no Instagram, só tem eu. Não tem outra Ingrid Reiser da maneira que se escreve o meu nome. Eu levei um susto, inclusive, quando tudo isso aconteceu. Depois veio mais uma polêmica que terminou de me jogar para a mídia e eis-me aqui, né? Você tá na capital, não vou dizer mundial, mas brasileira do marketing digital. São Paulo. São Paulo, Alphaville. Exatamente. São Pô, Paulo, Alphaville. Por... Eis-me aqui. Eis-me aqui, De porque... Planaltina DF, Distrito Federal. Ex-moradora de rua do Lago Norte, em Alphaville, São Paulo. Gostei disso, dá uma matéria, hein? Porque nós sabemos que realmente a Alphaville está concentrado maiores digitais, maiores influentes. Indo gravar amanhã a final de um programa de TV, Empreendedorismo na Rede, que eu sou mentora Nossa. de bancada. Assustador, né? Nem eu acredito às vezes. Parece que eu falo de duas pessoas diferentes, você acredita? Pode ser duas pessoas diferentes na mesma pessoa, É, porque é mentalidade diferente. muitas. E aí muda a ambiência. Por isso que eu falo pra você que eu trago as marcas de tudo que eu passei próximo a mim, para que eu não esquecesse da onde eu vim, né? Eu faço questão de não esquecer. E também de não esquecer quem são as pessoas que me foram obstáculos pequenos, porque eu superei todos muito bem, mas foram obstáculos. Eu faço questão de não esquecer. É o que eu faço. Eu não esqueço, mas também eu procuro não guardar mágoa, Não, não porque guardo, só não esqueço. Porque quando você chega no patamar que eu tô hoje, você se torna muita coisa, né? A melhor tia, a melhor irmã, a melhor filha, a melhor sobrinha, a melhor prima, a melhor amiga. É muito difícil você não saber se aquele tapinha nas costas é real. Hoje eu chego no meu banco, o meu gerente fala pra mim, seu cappuccino é com canela, né, dona Ingrid? É o mesmo gerente quando eu abri minha conta anos atrás. Nunca me deu bom dia. Hoje ele sabe o sabor do meu cappuccino. mas essa é a verdade que a gente vive todos os E que dias. ilude quem chega no potencial de destaque como eu cheguei. Isso ilude. Isso não me ilude. Eu, inclusive, fico parada ele, o que que foi? Eu falei assim, nossa, quando eu precisava de ti, que eu não podia pegar fila para pagar uma conta, você não me dava bom dia. Hoje você sabe o sabor do meu cappuccino. O que dinheiro não faz, hein? Faz com as pessoas que não são transparentes, que não são E as pessoas se idôneas, iludem. caráter. Porque é o papel dele, eu ainda falo, ó, óbvio, o Bradesco vai falar pra ele para fazer isso, né? Tem que bajular o cliente que, Sim, né? que gera grana Mas o dentro. que é mais estranho aí entra o que você falou agora há pouco. É as pessoas que recebem esse tipo de situação e se acham importante por isso.
Eu olho e falo, não me ilude. Isso não me ilude. Porque eu sei que isso não é de verdade. Então, agora, o difícil é você saber o que é de verdade e o que não é de Mas verdade. deve ser também porque você já chegou em outros momentos, em patamares grandes, e tu viu que aquilo dali podia acabar da noite pro dia, E acabou? e acabou. Então aí você criou uma resiliência, uma maturidade, que aquilo dali não vai fazer dizer quem é você. Não. E você perde tudo mesmo, né? Você perde com quem conversar, que é a parte mais dolorida. Se você faz um churrasco, que é a palavra mais básica que a gente tem, sua casa lota. Sua casa lota. Se você tá morando embaixo de uma lona, não tem o que comer, você tá sozinho. E isso eu aprendi muito com meu pai. Meu pai dizia pra mim assim: quanto você tem na conta? Quanto você tem no bolso? Eu falava: por quê? Ele é porque você tá valendo isso. Para a Esse é seu sociedade, sim. preço. Aquilo me chocava, porque meu pai sempre foi muito duro. Eu acho que muitas das coisas dele me ensinou a ser dura, assim, casca grossa. Isso me assustava muito. As pessoas sempre apontam teus erros, você já viu isso? Sim. Um erro seu, ele sobressai sobre tudo e qualquer coisa que você fez de bom. Um erro teu, uma falha, um escorregão. E as pessoas torcem para que ele acontece. Ele sobressai a tudo que você fez na vida de bom. Como isso pode? Você é julgado, condenado, você pode ter dado sangue por uma situação. Meu pai fala o seguinte: você faz 999, porque você não fez 1000, você não presta. Exato. Você passa para fazer 999 foi uma luta, tu deu couro, deu suor, deu gordura, deu sangue, se expôs, mas por causa de um, você não presta. E você é o cocô do cavalo bandido que a mosca não quis posar. Sim. Porque o pessoal intensifica muito mais seus defeitos, que às vezes, e às vezes não, nós temos defeito, isso é real, mas as virtudes. Mas eu vou te falar a verdade, Ingrid, Ingrid. é, essas pessoas, o problema são delas. É, mas interfere. Eu cheguei num nível que vou te falar, agora mesmo fui abrir agora, tá uma mulher me xingando aqui. Que beleza. Ó, Eu nem e vou abrir o meu, porque o meu me xingaram mais cedo. acabei de abrir agora aqui e a menina tá me xingando. Eu nem li o restante, e sinceramente eu não sei quem é. Mas aí o que que a gente vê? Não é do que tá me xingando. Quem é que tá me xingando? Quem é essa pessoa? Qual é? Mas aí isso é insignificante pra você, porque igual você tá falando, por quê? Tá me assistindo, tá me olhando, tá me vendo, tá me criticando. Meu filho, tem um negocinho lá, deixar de seguir. Se você não entende, não gosta, não compreende, por que tá comentando? Por que tá tirando o sonho de quem É fã, acredita? É fã, é fã. é fã. Se eu fosse, Agora a gente tá falando de um desconhecido. sim, E quando esse é dos seus? eu aprendi dia 7 de fevereiro desse ano. Ok, então me ensina. Eu tava Passa a bola. depois do aniversário da minha mãe, tinha um parente meu, um tio, passou 2 dias me criticando, debochando, ironizando, com sarcasmo comigo, devido à minha tatuagem que eu tenho aqui. E ele falando, ué, você não é crente? Você não é isso? Você não é aquilo? E eu calado, eu falei com ela, cara, eu sou crente, eu gostei, quem fez isso aqui, inclusive, foi um pastor. Ah, Eu falei, ele foi um pastor que fez. E fiz porque eu quero, porque eu gosto, porque eu sou dono do meu corpo, sou dono de mim. Isso na frente de todo mundo. Sem querer, sem aumentar o tom de voz, sem querer ofender, agredir. Isso no dia da festa. No dia posterior, todo mundo dormiu na casa da minha mãe. E ele foi conversando com todo mundo, sentei na mesa no café da manhã, batendo um papo. E eu fui fazer sugestões e pergunta. Como eu sou formado em coach, a gente aprende a fazer pergunta. E fiz 2 perguntas pra ele que ele não tava conseguindo dormir. Cara, ele veio pra cima de mim. Por que tá me perguntando isso? E eu senti que tava radioativo. E aí eu falei, ó, eu só queria te ajudar, mas se você acha que eu não sou qualificado, tá tudo bem. Aí ele pegou e falou, você não é, sabe por quê? Eu falei, por quê? Por causa do teu passado. passado. Quando ele falou isso, eu falei assim, cara, o problema não é nele. Essa dor é nele. Porque o meu passado, ele não me condenou, ele me ensinou E a tua superação condenou ele. isso. Entende? E o meu dia de hoje que incomoda ele. E isso na Bom. frente de todo mundo. Eu
Fechei minha boca, porque ainda assim eu vejo ele como uma autoridade na hierarquia da família. Fechei minha boca. Falei só, eu sei a dor que tá dentro de você, só que eu não vou expor ele. E me retirei, pedi à minha tia, a esposa dele, desculpa, desculpa, tia. Falei com a minha mãe, mãe, a dor é dele. Quem tá imaturo é ele. Quem é um bobo é ele. Ela, não, você não precisa discutir o que eu tô te falando. Não discuti. E tanto que eu poderia, tenho ferramenta para poder expor ele, e eu sabia que se eu catucasse, a ferida ia aparecer, No sangue ia jorrar. ia jorrar. Então, assim, eu fui também tratado dentro de casa com fogo. E aí, quando eu entendi, dentro do desenvolvimento humano, quem sou eu vou te falar a verdade, Ingrid. Não tem Quando, na olha, terra. você falou a minha vibração, meu adubo, foi quando eu descobri quem sou eu. É isso. E o que as pessoas dizem, fazem, comentam, falam, não denomina quem eu sou. Nunca. E quando eu tive essa percepção de quem sou eu, todos os lados ficou mais fáceis para mim. Todos os lados. Eu não preciso menosprezar quem está aqui, não preciso me rebaixar para quem está aqui e não preciso me igualar a quem está aqui. É simples assim. Seja só você. Foi muito louco quando eu descobri quem sou eu. E o mais legal de tudo, eu descobri que eu até falo para meus alunos, eu falo assim, por que vocês querem tanto o que eu sou, mas não querem andar o caminho que eu percorri com os sapatos que eu calcei? E não vão querer. E não vão querer, porque a grama do vizinho é mais verde, né? Então, assim, hoje eu falo, pouco antes de eu embarcar, aconteceu uma situação interessante comigo que a pessoa disse assim, poxa, eu vi você no programa, eu vim te parabenizar, você teve sorte. Falei, para não parabenizar. Sorte? Não ganhei na Mega não, filho. Nasci em berço de ouro, não. Onde é que você viu a sorte? Sorte? Então você vê que eu não sei nem explicar pra você assim, o que que seria em palavras assim. Isso é só desculpa. Eu ouvi isso, eu acho que foi do Karnal. Não, foi do Cortella, Mário Cortella. Ele fala o seguinte: quando alguém chega pra você e diz que você falou que você teve sorte, é só o motivo da desculpa desse vagabundo que não investiu a energia que deveria que investir naquilo que você fez. Eu tenho uma frase que ela tem ligação com isso que você disse. Ela diz assim, que é o cuidado que a gente tem que tomar depois que você descobre quem é você. Um fraco, se ele não é fortalecido pelo forte, ele enfraquece o forte. Ou Ele seja, suga energia. ou o forte fortalece o fraco, ou o fraco enfraquece o forte. Não existe meio termo. E isso é uma balança muito grande. Lembra que eu disse para você dos 4 anos melhores da minha vida? Uhum. Era exatamente isso. As coisas, as pessoas, os amigos, a relação que eu tinha, meu filho, tudo me fortalecia. Tudo me fortalecia, era impressionante. Sabe o que é você ter zero que te enfraquece? Zero energia negativa. Ainda que você comesse ali um baião de dois. Porque se você está em um baião de dois, uma coisa é você comer baião de dois por escolha, outra coisa é você comer um baião de dois porque você não tem opção. É isso aí. É você chegar a comemorar o Natal com uma coca, um frango assado e um arroz. E assim ser o melhor Natal da sua vida. Mesmo já tendo provado de coisas anteriores. Porque tudo me fortalecia. Tudo me fortalecia. Eu não tinha nada que me enfraquecia mais. E de então eu decidi seguir na minha vida exatamente assim. Eu falo que existe frases. Tem uma frase que diz assim: você é com o lugar que você frequenta, as coisas que você faz e as pessoas que você se relaciona. As 5, né? Uhum. A pergunta é: você já listou as 5 pessoas? Você já listou os 5 lugares? Eu tô com um problema então. Porque eu não ando com 5 pessoas. Mas não chega a andar, mas você convive. Você tem sua esposa, você tem seu filho, você tem o pessoal do seu trabalho, é com quem você mais convive. Você tem, você não vive isolado no mundo. Pega Uhum. as 5 pessoas que você mais convive. Lista as 5 pessoas. Lista os 5 lugares.
e lista as 5 coisas que você mais faz. Essa frase todo mundo conhece, principalmente a gente do mundo do prosperidade, do código, todo mundo fala. Agora, os 3% listaram as pessoas, o lugar e o que você mais faz. E depois disso relatou quem são essas pessoas, como pai, como filho, como cidadão, como mãe, como tudo. Os lugares e as coisas que você mais faz. Daí você tem o resultado do que você é. E aí cabe a você o que você precisa mudar e não mudar. Eu tenho um programa que chama Autenticidade. E o livro que está lançando, que é o título é Deixe de ser você. Autenticidade deixa de ser você. Parece que é incoerente, né? É. Porque é para deixar de ser o que os outros falou que O você seu velho. é. Deixar de ser o que os outros falou que você é. Deixar de ser aquilo que a ambiência fez com que você seja. Deixar de ser aquilo que seus pais falou que você tinha que ser. Deixar de ser até mesmo o que você quer ser. Seja o que Deus te fez ser. Já diz o Pai Nosso, né? Seja feita A sua a vontade. sua vontade. E aí no final a gente faz um pedido. Quer fazer o quê? Não, Ou começa no pedido. Mas tá tudo bem fazer o pedido, mas ter consciência que... Eu falo, Senhor, tem essa opção. Aqui chegou na minha porta. Seja feita a tua vontade. Sabe por que eu falo isso? Porque o próprio Jesus, ele fez isso. Entendeu? Passe de mim esse cálice, mas aí seja feita a sua vontade. Exato. Entende? Eu falo que a ignorância ela é uma virtude. E isso é bíblico. Sabe que isso é bíblico. E eu faço das minhas palavras a palavra de Deus, óbvio. E eu lembro que eu fiquei muito tempo matutando na minha cabeça essa frase que eu li. A ignorância é uma virtude. Agora o pau ficou torto mesmo, não dei conta não. E hoje eu consigo entender. Exatamente pelo exemplo do que a gente falou da frase agora. Você já sabe uma informação. Você é 5 pessoas, 5 lugares, 5 coisas que você faz. E o que você fez com isso? Nada. Então a ignorância é uma virtude, era melhor você não saber. É aquela coisa, quando você sabe do pecado, você está pecando. Quando você não sabe do pecado, a ignorância é uma virtude. Você não está cometendo. Tá de boa tá pra de você. boa para você. Mas a partir do momento que você tem conhecimento, aí muda. Você precisa tomar atitude sobre aquilo. E aí eu, há muito tempo, recente também, eu venho, porque eu sempre guardo muita coisa, é muito legal isso, porque eu fico matutando aquilo, um dia eu vou ter a resposta disso, eu sou aquariana, né? Aquariana é um bicho persistente demais. E eu fico, um dia eu vou ter a resposta e eu venho tendo, sabe? E hoje eu me encontro, eu posso te falar pra você assim, daqueles 4 anos atrás, que foi a época da minha vida, hoje eu posso te dizer que eu vivo 2 vezes mais melhor. E não é por valor financeiro, não. Não é por valor É porque financeiro. os valores teu... É porque eu aprendi a dizer não. Isso é muito bom. Eu aprendi a dizer não. Então, eu até recente recebi um convite e eu falei pra minha amiga, não estou com vontade de ir, mas eu vou porque eu tenho uma parte de mim que é ir por uma situação. Tinha vários alunos meus que estavam reunidos no local. Eu falei, pô, eu quero conhecer a galera pessoalmente, né? Poder conversar, trocar as mesmas ideias porque a gente é doido, né? Então você precisa encontrar Sim. com outros doidos de vez em quando. Falei, eu vou por essa parte, mas por outras partes eu não gostaria de ir. Mas eu vou por aqui, vou chegar lá e foco nisso. E aí eu fui. E aconteceu exatamente tudo que eu imaginei que acontecesse. Aquela parte foi a melhor parte da conversa, aquela outra parte é que joga pedra. E aí a Otília falou pra mim, a santa Otília aí, minha anja que Deus botou na terra, disse pra mim uma vez assim: se você não levar pedrada, Ingrid, você se preocupa com isso. Você tem que levar pedrada, você tem que incomodar. Eu falei, agora eu lasquei-me. Eu tô aqui há tempo todinho tentando, né? Fugir. Porque a árvore que dá fruto é que leva pedrada. Você só nunca vai ver um pé de pinheiro, um pé de eucalipto tomar pedrada. Agora um pé de manga, um pé de jaca, é paulada, é pedrada, porque dá fruto. Então, se o dia que você parar de tomar pedrada, é porque você não está dando fruto. Agora, você precisa entender se aquela pessoa que está jogando pedra em você é porque ela quer o que é teu, que é o teu fruto, ou ela quer produzir o que você produziu e quer chamar a tua atenção para ter a tua ajuda. Aí entra a história. Ela quer ser o fraco que pode ser fortalecido por você nessa situação, ou ele é o fraco que quer te enfraquecer.
Daí você decide o que essa pessoa vai fazer e você decide o que faz com ela. Aí é onde você decide o sim ou o não. Mudou. Uhum. Eu faço essa historinha muito rápida na minha vida. Verdade. É o que eu faço. Eu faço pergunta pra mim mesmo. Quando vem alguém querendo primeiro me atacando, eu falo o seguinte: onde tá a dor dessa pessoa? Primeiro eu fico feliz, porque eu tô dando fruto. Lembra disso Meu agora pai, também. meu pai falava o seguinte: quando ninguém estiver te falando mal de você, se preocupe, porque você não tá trazendo movimento nenhum. Lógico que não é pra você sair aí, sair roubando, matando, fazendo besteira aí, pra poder falar que alguém tá falando mal de você. Sim, óbvio. Não é isso. A questão é, você tá trabalhando, você tá agilizando, você tá sendo você, sendo autêntico. E aí, alguém falou mal de você, fica feliz. Olha, depois de toda a exposição midiática, meu marketing, minha assessora de imprensa, elas começam assim, vamos fechar o grupo? Eu falei, não. E as pessoas sempre falaram, elas podem continuar falando. Eu quero que elas falem. Mas a validade para mim é de quem me acompanha de verdade. Você acabou de falar da moça que te mandou a mensagem, ou de um aluno. Ele me criticar. Uma coisa que eu até falei assim, É olha, bom, né? ela falou assim, onde você quer chegar? Eu gosto. Isso me dá um Isso, digo. o povo não sabe que pessoas como a gente, eles nos alimentam. Olha, a menina do marketing, a minha assessora Meg, beijo Meg, que ela vai brigar comigo, que ela sempre briga, ela falou que eu converso demais, mas tá valendo, vamos lá. A Meg falou pra mim assim, Ingrid, onde você quer chegar? Eu falei pra ela, eu já cheguei onde eu queria, eu só quero manter. Ela, como assim? Eu falei assim, pega qualquer trader, qualquer um, escolhe um, e bota o nome dele aí no Reclame Aqui, desses mais conhecidos, e coloca o meu. É isso, é disso que se trata. É isso que eu quero manter. Eu não. Então eu tô aqui com a maior trader do Brasil. Entre os melhores e maiores Pô, por mas vou aí. te falar. Com nível de pensamento, raciocínio, maturidade, eu acho que eu tô com a maior. Com 9.000 alunos Com 9 mentoreados. mil alunos. Aí. É o que você tá gerando aí, é o que você tá produzindo aí. Isso daí que é importante, esse teu resultado. E não é só o resultado bom, ruim também, porque se você tem ruim, depois tem bom, é porque você tá É porque aprendendo, você aprendeu com o ruim. entendeu? Eu acho. Perdão. Eu fico pensando, gente, vem cada gente top pra Sala Cast. E sempre nesse nível aí, ó. Fico feliz de fazer parte, então, Simplicidade. desse grupo É aí, sério. desse time. Simplicidade. É, assim, eles estão dentro de um propósito mesmo, eles não estão dentro de dinheiro. Dinheiro é muito bom e a gente quer dinheiro. A Tirar a questão, consequência de um bom trabalho. sim, não é a questão, o foco maior não é dinheiro. E quando o foco é maior dinheiro, perde o foco daquilo que é o certo, que é o propósito. Exato. E aí vai e desconfigura tudo. Desconfigura tudo. Você sabe que as pessoas tentam te descredibilizar de todas as formas, E né? sempre vai ser assim. A gente passa pelas partes mais polêmicas dentro da minha carreira. Eu tive várias delas. Uma extremamente polêmica, até por ser mulher, enfim. É, E aí, quando as pessoas perguntavam pra mim assim: o que você vai falar agora? Eu falei, é verdade. Quem fala a verdade não merece perdão. Vou falar a verdade? Por que que eu vou inventar um contexto? Não, você tem que falar isso. Eu falei, não. Eu vou dizer a verdade. Eu vou dizer a verdade. Ponto. E acabou. E acabou. Fim da linha. É, Bastou 2 entrevistas e o assunto morreu. eu ando com um amigo que ele fala, não, uma mentirinha não mata ninguém. Eu falei, cara, me dá um soco na cara com a verdade. Eu converso muito. Quem conversa muito igual nós dois não consegue contar mentira, não. Isso. A pessoa nós contando a mentira aqui, como é que nós vamos lembrar o que nós falamos lá no início, se não Nossa. for E aí verdade? tu tem que puxar outra mentira. Aí tem que, Ai, pra você mentir, para você manter a mentira, tu tem que sustentar ai, com minha mentira. filha, o negócio desanda. E eu falo o seguinte, Ingrid, é, cara, se você mentir uma vez, isso é um abismo, porque você não consegue sustentar essa mentira. Então aí você, assim, você engana uma pessoa por um tempo, não todo o tempo. Exato. Sempre vai ser assim. Eu sou, assim, vamos dizer aqui que em Alphaville eu sou já um veterano, porque todo mundo é novo aqui. Todo mundo é Todo novo. mundo. Então eu já tô aqui há 3 anos.
Então já tá, porque o Alphaville pro digital, ele mudou de 2 anos pra cá, eu vi no início, na raiz mesmo. E a minha credibilidade ainda cresce. Tô com uma pessoa com autoridade, uma das pessoas, uma das 3 maiores autoridades de trend feminina Feminina. no Brasil, não é verdade? É verdade. E as pessoas, ó, o espaço que liberaram aqui, que não é fácil, pra gente poder fazer o podcast. Então isso é credibilidade. Dinheiro a gente não faria aqui. Não. Faria? Chegaria aqui com dinheiro? Desconhecido? É a credibilidade, é o nome. Então, mas tem muita gente que chegou aqui de Porsche, Boa. mostrando que a família é perfeita e tá devendo horrores e tá com o filme queimado. A família perfeita. A família Doriana, lembra da propaganda? Entendeu? Então, você engana a pessoa por um tempo, não todo o tempo. Não tem como. Vai ter uma hora que cai e é exposto. A Bíblia fala que ainda que você erre no oculto, seu nome vai ser exposto em público. O povo não leva isso a verdade, isso é uma verdade absoluta. É. Você pode fazer o que você quiser. Tá no oculto, eu lembro do Zagalo falando comigo, amigo meu. Vamos fazer aqui quietinho, aqui ninguém vai ver, eu vou fazer casinha aqui, nem Deus vai ver. Aí eu falei assim, brother, se você acha que tu vai nessa linha, não vai, não tem como. Infelizmente ele foi por um caminho errado e foi exposto para toda a cidade. E eu como amigo dele, ex-amigo dele, eu sou amigo dele, só não ando com ele. E todo mundo achou que eu tava na mesma linha e eu nunca me defendi. Eu sabia que eu tenho um hábito de não me defender. Igual Eu agora, não me defendo. o negócio tá rolando em cima de mim, eu só fiz o seguinte assim, ó, eu não vou atacar essa pessoa, não vou expor que eu tenho ferramenta e munição para isso. Eu só vou falar o seguinte, é mentira. E quando sair a verdade, eu não vou esfregar na cara de ninguém, nem vou pro digital. Guardar. Entrei com processo, fiz tudo direitinho, e eu não preciso expor a minha verdade e a mentira do outro. Porque, como você falou no início, o universo joga. Joga. Ele conspira. O universo é incrível. Entende? A energia quântica é uma coisa É muito coisa doida. maravilhosa. Sim. É até porque foi Deus que deu, né? É. Então não tem como. A lei da Não tem. semeadura, a lei da semeadura, ela serve para qualquer religião, para qualquer pessoa. Eu não acredito, o problema é teu. Você não acredita na gravidade, pula do Problema é 15º Dá, andar, dá. você vai cair. Vai cair. E a mesma coisa é a lei da semeadura. Exato. Se você Não plantar, você acredito. vai colher. Vai colher. Vai. Eu já tentei colher morango quando eu plantei pimenta. Não sai. E não rolou. Eu mexi daqui, mexi dali, mas não rolou. Não Então, sai. quando a gente chega numa certa idade, a gente aprende. Eu, como sou um pouquinho E cético, normalmente o caminho curto também é perigoso, né? muito perigoso. Muito perigoso. Porque você não cria resistência. Você não cria raiz. Isso. Aí quando vem um vento. Ingrid, faça suas considerações. A gente já passou de 1 hora. Vamos lá. Normalmente sempre existe essa parte das considerações. Eu acho que é uma parte muito crucial, porque é um recado que você deixa na energia, no Sim. coração de cada pessoa que está aqui, tirou o tempo para ver a gente. Eu tenho uma linguagem muito simples. Eu acho que eu falo que a salvação é individual e o sucesso também. Sim. Então, você precisa determinar isso. Então, a determinação, para mim, é o primeiro passo para qualquer prosperidade, sucesso, qualidade de vida. Você precisa primeiro determinar ter isso. A partir daí, você consegue todo o resto. Gerenciar e planejar para que você chegue nesse objetivo no tempo necessário para você conquistar o que você deseja. Então, determinação é a palavra que fortalece os fortes. Determinação. Determinação. Supera o talento. Supera o talento. Redes sociais. Ingrid Raiza, trader oficial aí, Ingrid Raiza Trader, youtuber também. Se quiser fazer o curso com você, eu te encontro como? O curso a gente tem o contato, a gente tem o contato da assessoria, pode deixar para o pessoal Vou botar falar. na descrição desse vídeo. Pode colocar na descrição do vídeo, tem o site também, a gente deixa na descrição, porque a gente vai começar a abrir a agenda agora para mês de janeiro, já vai começar aí, a Silvana está trabalhando forte
Tá vindo forte, tá me pondo pra trabalhar pra caramba. Não dá moleza não, minha filha. Gaúcha Isso é bom, isso é bom. você E viu tá lá. com gente que trabalha, que quer prosperar em cima de Mas é isso que tem que valores. ser, né? É aquela junção. Eu falo que é o casamento perfeito. Não tem como você se juntar com. Não dá. Dá ruim. Né? Galinha que acompanha pato morre afogado, né? Literalmente, tá, gente? Literalmente, é. Galinha que acompanha pato, pardal que acompanha águia. Não E vai dar, aí vai dar vai. ruim. Então tem que juntar ali. Certíssimo. Querida, muito obrigado pelo Eu que carinho. agradeço demais. Muito mesmo. Você realmente é a simpatia. Obrigada. Somos. Somos. Ah, que bom. Somos. É, me fala uma coisa. Quanto tempo você vai estar aqui em Alphaville? Porque quem quiser se encontrar com você que consegue, Eu vou. Amanhã eu vou estar gravando, como eu falei. Nós vamos estar aí gravando a final do programa, que eu sou jurada do Empreendedorismo da Rede. E eu tenho um Coffee One no dia 9 de manhã. E eu embarco dia 9 à noite. Volto para minha terrinha. 9 de dezembro até 8 de dezembro você está disponível, quem quiser Até te chamar. 9. Até 9? 9. Tem certeza? Porque tua agenda vai começar a encher, hein? Alexê, disso que a gente gosta da farofa, né? Vamos lá, vamos pra Então, cima. Só amanhã que eu vou estar o dia inteiro em gravação lá na Rede TV com Empreendedorismo na Rede. Mas fora isso, vamos fazer bagunça. então vamos embora. Vamos fazer farofa. Pessoal, muito obrigado pelo carinho. Tudo que você imaginar, você precisar sobre a Ingrid, você vem na descrição desse vídeo que vai estar tudo aqui. É só você clicar no link do site dela. Bom, você viu que ela não é peixe pequeno, mas mesmo assim é uma pessoa mega simples, isso é sem dúvida, e de repente é isso que te faz levar onde você está. A tua simplicidade, É sua minha humildade, a sua história, esse conjunto que você carrega com muita leveza. Então acaba trazendo essas pessoas e traz esse sucesso que você tem hoje. Muito obrigado pelo carinho, compartilhe com seus inimigos, inclusive com a sua sogra, com a sua irmã, com seu tio, mas compartilhe com alguém que seja próspero, porque só em você compartilhar, você já está dando aquilo que você tem, que é essa informação. Isso pode mudar a vida de alguém, até aquele que te perturba. Gente feliz não perturba ninguém. Fechou? Tamo junto, até a próxima, é nóis.